Olá, boa tarde, como vocês estão? Que bom que estamos juntos novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Messias, você está no canal Aprendiz do Evangelho e hoje traremos o capítulo 14 do livro Roteiro de Chico Xavier, através de Emmanuel. Capítulo 14 esse, muito importante, eu acho que para o nosso entendimento do porquê Cristo veio. Mas antes eu quero pedir um favor a todos, e a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Essa frase é... Dizem que é de Emmanuel, né? Muita gente fala que é de Emmanuel. Onde eu pesquisei, diziam que essa frase é de Emmanuel. E é isso que eu peço para vocês. Ajudem a divulgar a doutrina espírita. Divulguem esse canal, divulguem outros canais que falam sobre a doutrina espírita. Existem vários canais que falam, que discutem a doutrina espírita. Tem web rádios, tem vários canais. Então, ajudem a divulgar. Eu sou mais um canal, um pequeno canal, que faço o que está ao meu alcance, né, e dentro do meu entendimento, a divulgação da doutrina espírita. Então, sem mais delongas, como diziam os antigos, vamos à leitura do capítulo 14. Vamos posicionar o texto aqui para que todos nós possamos acompanhar. Deixa eu remover essa aqui. Deixa eu remover essa. Acho que agora vai. Vamos lá. Compartilhar tela. Livro Roteiro. Tá. Vamos colocar o pequenininho para não atrapalhar a leitura, né? Então, sigam a leitura comigo. Capítulo 14, Evangelho e Alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é recebida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com um mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se ser portador das notícias de grande alegria para todos os povos. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Começam a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o Mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis,
cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com o serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Meus amigos, como eu disse, eu achei muito interessante esse capítulo, principalmente esse segundo capítulo, segundo parágrafo, perdão. Indubitavelmente o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. Por que eu trago isso? Mesmo lá na Bíblia e no Velho Testamento, nós conhecemos como a lei mosaica. Muitos conhecem a lei mosaica. O que é a lei mosaica? Eu vou trazer para vocês o que é a lei mosaica. Deixa eu me diminuir para vocês enxergarem. Não, assim fica ruim, né? Melhor assim mesmo. O Antigo Testamento, particularmente a Torá, contém um conjunto abrangente de leis que governam vários aspectos da vida, adoração e conduta moral. Tradicionalmente, os estudiosos judaicos enumeram estas leis em 613 mandamentos, também conhecidos como mitzvot. Essa enumeração inclui tanto os mandamentos positivos, que é o mitzvot aseh, que prescrevem ações específicas, como os mandamentos negativos, o mitzvot lo ta'aseh, que proíbem certas ações. Essas informações eu peguei desse site, né, o christianpure.com/pt, está aqui o endereço para dar o crédito a quem merece. E continuando, os 613 mandamentos cobrem uma ampla gama de tópicos, incluindo comportamento ético, rituais religiosos, leis alimentares, leis civis e práticas cerimoniais. Exemplos incluem leis relativas à observância do sábado, restrições dietéticas, como a proibição de consumir certos animais, as leis civis que regem a propriedade e as relações interpessoais. Esses mandamentos estão espalhados por todos os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí, nós, para quem foi educado na cultura cristã, nós não aprendemos os 613 mandamentos. Nós aprendemos 10. Né? E esses 10 mandamentos são esses. Tá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra pai e mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Nessa época que Moisés trouxe essas leis, nós temos que entender a situação de momento, né? Eu até aumentei para vocês poderem terem melhor. Precisava de regras duras. Na época de Moisés, nós tínhamos um Deus punitivo, um Deus que punia as pessoas que cometessem certos crimes diante da lei. Você imagina se vivêssemos sob o regime da Torá, como os nossos irmãos judeus vivem,
que são 613 mandamentos, nós mal conseguimos resolver 10. E essa época, como diz o texto, criado por rituais, criado por regras, criado por dogmas, tornou os seguidores do Cristo, né, como companheiros de pesadas regras. Regras essas que muitas das vezes deixam-nos sem saber como agir em certas situações. No caso das 613 mandamentos, né? Para quem assistiu The Chosen, ou para quem assiste a série The Chosen, eles falam muito disso, né? Desses mandamentos que a lei judaica tinha. Por exemplo, tem que ter, em determinadas situações, você tem que ter, a mulher precisa de ter 3, 4 testemunhas. Um homem que se praticasse adultério não tinha o mesmo peso de uma mulher que praticasse adultério. Então, eram regras para a época que precisava botar ordem, digamos assim, botar ordem na situação. E aí veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio não para, como ele mesmo falava, não para acabar com as leis, mas fazê-las cumprir. Mas cumprir como, Messias? Cumprir de forma diferente. Em nenhum momento ele falou de um Deus punitivo, de um Deus que castigava, de um Deus que não perdoava, como a lei mosaica colocava. Ele falava de um Deus diferente, de um Deus de amor. E aí eu quero trazer para vocês entenderem como ele conseguiu transformar esses 10 mandamentos em 2. Baseado no amor, ele criou o amor a Deus, que está incluso nos 4 primeiros mandamentos, a saber, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor em vão e lembra-te do dia de sábado para santificar. Trabalhava-se 6 dias, o 7º, que é o sábado, seria o dia de descanso, o sabá. Mas não era um dia que teoricamente você não faria nada, era um dia para você se entregar às coisas divinas, para que você, durante a semana, você tinha os trabalhos, você tinha as preocupações, mas um dia da semana você tinha que parar tudo. Simplesmente para ler, para discutir, entender a lei de Deus, para se ligar a Deus. Por isso que o 4, lembra-te do dia de sábado para santificar, faz parte do amor a Deus. Porque é para isso, o amor a Deus, para você amar a Deus, respeitar a Deus, santificar a Deus. E ter um dia para você se religar a Deus. Pelo menos um dia na semana, que hoje nós podemos chamar do dia do Evangelho no Lar, por exemplo. O dia da reunião do Evangelho no Lar. Que nós tocamos, inclusive, na semana passada, falamos no capítulo 13, né? Que a primeira reunião do Evangelho no Lar foi feita na casa de Pedro, com Jesus Cristo e os outros apóstolos. E aí, ele trouxe amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né, como a ti mesmo. Ó. E está aqui, o amor ao próximo, os 6 últimos mandamentos, que são bem claros para nós. Honrar pai e mãe, que aliás são próximos, né? Nosso pai, nossa mãe. Não matarás, ou seja, não cometerás o crime contra o irmão. Não adulterarás, ou seja, não cometerás adultério contra a sua esposa, seu esposo. Não furtarás, porque você também está cometendo, se você não quer que ninguém roube nada seu, como você vai roubar algo de alguém? Não dirás falso testemunho, não cometerás o crime do falso testemunho, de mentir. Mentira. E não cobiçarás, ou seja, não desejar aquilo que é do outro, seja o que for. No livro, eu li esse livro, né, o
o Caçador de Pipas, para quem não leu, muito bom, eu recomendo. O pai do personagem principal, essa história se passa no Iraque, né, antes da chegada do Islã, antes da chegada das regras mais pesadas do Islã, né, dos ayatolás. E o pai do personagem principal, que agora infelizmente não lembro os nomes, ele falava que para ele o maior pecado era o roubo. Porque quando você mata, você rouba o direito de alguém viver. Quando você furta, você rouba o que é de alguém. Quando você faz um falso testemunho, você rouba o direito, né, da pessoa viver a vida como ela tem que viver e sem que ninguém crie nenhum tipo de mentira sobre ela. Não cobiçarás, né? E é isso. Jesus Cristo veio, perdão, e separou todos de 613. Nós pegamos 10 e Jesus separou em 2. O jugo é leve. Ele já falava isso. O meu jugo é leve. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fiquemos com esse jugo leve. E para aproveitar essa questão do jugo leve, eu vou remover essa imagem aqui. Eu vou trazer do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu trazer aqui. Compartilhar a tela. Está aqui. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu me diminuir para facilitar a leitura de vocês. No seu capítulo 4, Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. E o que fala o texto? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Cristo veio trazer a justiça de Deus, o amor de Deus. Deus nos ama infinitamente, mas Ele é justo. O que cometeres de erro, pagarás. E não é como castigo, é a lei de retorno, né? Você precisa pagar o erro cometido. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem como todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou a Jesus dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Para nós que acreditamos na vida após a vida e na possibilidade da reencarnação para repararmos erros cometidos, nossos afligimentos atuais se tornam tão pequenos. O jugo se torna leve. Desculpa, o jugo se torna suave e o fardo se torna leve. Porque nós temos a esperança na vida futura, em que nós temos que seguir os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lei de caridade. A lei de caridade, que está dentro de nós, dentro do nosso coração. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. É tão difícil, talvez ainda seja um pouco para alguns, nós termos amor para com todos, né? Como tem capítulos no Evangelho, o amor aos inimigos, a caridade para com o próximo, né? E quem é o nosso próximo?
Quem é o nosso próximo? As pessoas que moram na sua casa, que foram colocadas na sua vida por alguma necessidade de reparo. Esse é o nosso próximo. Essa é a nossa missão. Como diz o título do capítulo, Evangelho e Alegria. O Evangelho não é um fardo pesado, é leve, porque só depende de nós amar e ser caridosos. O nosso Cristo não é aquele da cruz, não é o do sofrimento. Nosso Cristo está aqui, do nosso lado, está sempre do nosso lado, nos acompanhando. E eu vou terminar o capítulo de hoje com uma frase que não é minha, é da netinha de uma amiga minha, Dona Nilza. E a netinha respondeu uma pergunta bem simplória, bem simples que fizeram para ela. Perguntaram para ela, para onde foi Jesus Cristo quando desceu da cruz? E uma menina de 6 anos, com a simplicidade de uma criança, mas com uma sabedoria que muitos de nós não temos, respondeu, desceu da cruz e veio para o meu coração. Então, que tenhamos Jesus no nosso coração, que sejamos mais amorosos para com os irmãos e mais caridosos para com nós e para com todos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir. Até lá.